Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, Andy Inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC. Ora viva, bom dia. Começa agora mais uma edição do Jornal 7 Dia, a semana em retrospectiva, o espaço que as segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, aqui na 95.5 em FM, traz-lhe a análise daquilo que foram os principais assuntos da semana passada. E a semana finda ficou marcada pelo anúncio de que, a nível de Luanda, há mais de 2.000 escolas privadas a funcionar de forma ilegal. José Guerreiro, como de costume, comece por si. Bom dia. Muito bom dia, saudar os ouvintes da LAC, né, nesta manhã de segunda-feira, também os que nos ouvirão posteriormente no podcast. Naturalmente saudar, como sempre, os colegas do painel, desejar uma boa semana para todos, saudar o Silvio e o nosso dedicado técnico do outro lado do aquário. Bom, eu queria também num ponto prévio, e se me permitirem, com certeza que também será a opinião geral, saudar o nosso colega de painel, o Adebayo Vuns, né, que terminou a sua função e a sua atividade como diretor de comunicação do Ministério das Finanças, que todos sabemos ter feito com muito zelo, com competência, profissionalismo, em cerca de 9 anos, penso, servindo 3 ministros nos seus respectivos mandatos. O nosso Adebayo fica agora, em sentido figurado, claro, mais livre e independente, né? Com alguma ironia, e eu desejo, acho que é também comum a todos nós, muitos êxitos e novas tarefas que irá abraçar, mas que ele ainda não nos disse, né? Estamos à espera que ele nos diga alguma coisa. De qualquer forma, não sei se ele já tem 50 anos, agora parece que quem tenha mais de 50 anos já não tem hipótese de trabalhar. Bom, então, felicidades para o Adebayo em novas funções que possa vir a exercer. Então, sim, vamos para o primeiro tema, que nós, na realidade, designamos como as questões de educação e ensino, né? E que tem 2 ou 3 casos principais. Primeiro é este que tu focaste, que são as escolas ilegais, né? De facto, circulou essa informação, que, segundo a qual as autoridades detectaram funcionar no país cerca de 2.000 escolas privadas ilegais, ou seja, sem licenciamento, né? São dados da Direção-Geral de Educação, trata-se da província de Luanda, né? Nos municípios de Cacoaco, Viana, Belas e Talatona. O que se passará nas restantes 7 províncias? Não existem ainda, não é, informações, né? Estamos à espera que haja também informações sobre as restantes províncias. Em Luanda já são 2.000. Eu não tenho muito a dizer sobre isso. Claro, se não lamentar, né? Se não lamentar profundamente, e talvez dizer que não é de estranhar, né? Não é de estranhar porquê? Porque sem quase todos os setores de atividade, né, no nosso país, há situações ilegais que são permanentemente denunciadas sem que algo de concreto seja feito, né? Se há tantas coisas ilegais, que também nas escolas, né? Porque também umas escolas a mais não licenciadas, não autorizadas. Nós só temos é que nos perguntar o que fez a inspeção escolar, né, para que o número chegasse a este ponto. E não só a inspeção escolar do Ministério da Educação, mas também o papel e a intervenção das autoridades municipais e comunais, né? Talvez questionarmos onde fica o papel da gasosa e do suborno para que muitos fechem os olhos, né, a nível mais básico da administração local. E já nem quero questionar se com maior descentralização, com as autarquias, etc., muitas das situações poderiam ser melhor escrutinadas, né? O que me preocupa agora é como é que ficam os alunos, né? Naturalmente, por ser das periferias, são mais uma vez filhos dos pobres, né, que frequentaram aí os seus estudos sem saber que estavam a ser enganados, né? Como é que ficam estes miúdos, estes jovens, estes adolescentes, né? Bom, vamos então aguardar informações oficiais das autoridades, né, para combater este fenómeno. Pois ainda temos esperança, ainda acreditamos, né, na boa vontade e competência dessas autoridades, né? O segundo subtema deste tema geral de educação e ensino tem a ver com uma coisa que também nos chocou a todos muito, que foi o relativo às bolsas para o exterior, né? Ao corte das bolsas para o exterior. O programa de envio anual de 300 licenciados angolanos para as melhores universidades do mundo foi suspenso por razões financeiras. Esta foi uma informação muito recente do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Portanto, lembremos que este programa foi uma decisão muito importante estrategicamente e muito aplaudida do mandato do presidente João Lourenço, né? Que deu esperança aos cidadãos e, sobretudo, aos jovens, de que o país iria dar a devida importância à formação de quadros, não é? De uma forma diferenciada, ousada, com qualidade de visão. De facto, enviar 300 jovens anualmente para as melhores universidades, África do Sul, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, França, Portugal, etc., era de facto um programa ousado, de grande visão estratégica no quadro do programa do mandato do presidente João Lourenço. É com preocupação que nós vemos esta questão suspensa, não é, por questões financeiras. Porque isto não é grave só para os tempos atuais, é sobretudo grave a médio e longo prazos, não é? É onde esta medida agora, onde este corte de agora se vai repercutir, né? Porque podemos estar a hipotecar o futuro, né? Porque assim podemos estar a perpetuar o atraso e o subdesenvolvimento. Porque sem conhecimento, sem a ciência, sem a investigação, sem os jovens angolanos bem formados, estamos de facto a comprometer o futuro. Se não há dinheiro para a comida, para os salários, acho que falaremos disso hoje também, não há dinheiro para a formação, para preparar o futuro do país, afinal, há dinheiro para quê? É um bocado a pergunta que eu deixo, né? Finalmente, gostava de falar também no chumbo dos cursos de saúde, e de facto desta vez, talvez não tenhamos sido surpreendidos com a notícia de que o Governo, também através do Ministério do Ensino Superior e em função das avaliações externas e internas que foram feitas às instituições de ensino superior, pronto, estas avaliações, acho que neste caso até foram as avaliações externas, deram negativa aos cursos de ciências médicas das universidades públicas. Em resumo, e usando uma terminologia futebolística, acho que o Ministério deu um cartão vermelho, né, às instituições com licença, públicas que ministram cursos de saúde. Ou seja, os cursos de medicina da Universidade de Agostinho Neto não foram certificados. É de realçar, entretanto, que no âmbito deste mesmo processo de avaliação externa, através de umas comissões que foram criadas, os cursos da UPRA e do Piaget para instituições privadas foram acreditados, os cursos de medicina destas duas instituições privadas, através destas avaliações externas. A da Agostinho Neto não foram, a da UPRA e a Piaget foram. Bom, mas fazendo um pouco de história, a Faculdade de Medicina do Estado de Angola, anexa ao Hospital de São Paulo, Américo Boa Vida, tinha um alto grau de exigência, né, nos anos 70. Eu achei que devia, até para os colegas mais novos do painel e para outros nossos ouvintes, que nem sempre têm noção da importância que teve, a importância desta medida, deste chumbo dos cursos de medicina da Universidade Pública, da Universidade de Agostinho Neto, achei que dever fazer este pequeno e breve historial, né? O curso de medicina, a Faculdade de Medicina tinha uma alta competência e qualidade nos anos 70. Eu andava em economia, mas nós convivíamos nas cantinas, né, com os estudantes de outros cursos, obviamente de medicina, que normalmente nos contavam as elevadas exigências e dificuldades do curso que atravessavam, né? Nós já dizíamos que eram os estudantes que menos iam às farras porque tinham que estudar, né? Enquanto dos outros cursos era mais fácil, os de medicina ficavam fechados nas bibliotecas e nas casas a estudar. Em 74 e 75, no pós-independência, eu fui curador do Comitê do MPLA dos Estudantes do Ensino Superior e continuei a ter contato com esses estudantes, professores, instalações, e com a percepção da alta qualidade dos cursos de medicina, volto a dizer, da Universidade de Angola, Universidade de Luanda, Américo Boa Vida, Hospital Universitário. Os doutores Nuno Grande, Carlos Lopes, Cadete Leite, Moura Pires, Eira Rebelo e outros cujos nomes já não recordo, eram os expoentes máximos dessa faculdade no ensino. Quer dizer que, inclusive, 2 ou 3 destes que eu citei, não é, que foram professores dessa faculdade de alto gabarito, foram já homenageados há relativamente pouco tempo pelo governo de Angola pela sua dedicação à causa do ensino da medicina. Pronto, desses tempos da universidade, né, e já depois dos primeiros anos de independência, saíram estudantes médicos e profissionais de saúde, angolanos, em várias especialidades, que ainda hoje são altamente competentes, né?
em alguns dos nossos hospitais, bem como os que foram ao longo dos anos 80, 90, abandonando o país, e transformaram-se também em médios altamente reconhecidos em Portugal e Brasil, nomeadamente. Não é? Como homenagem aos mesmos, e como estamos a falar em educação e ensino, como estamos a falar em chumbo de cursos que me deixa altamente triste. Eu conheci a Faculdade de Medicina do tempo dos anos 70 e do pós-independência. Eu queria, como homenagem aos mesmos, dar alguns nomes, né? Para que meus colegas do painel tenham, e os ouvintes, né? que alguns frequentam os hospitais. Queria dar uma homenagem àqueles que foram formados em medicina nessa altura, angolanos, que exerceram ou ainda exercem a medicina no nosso país, e outros foram ser famosos noutros países, angolanos também, ou outros faleceram. Eu referia-me aos doutores Gasparinho, Saci, ao Cóxis, ao Raul Indrique, à Vivalda, ao Alfredo Carvalho, ao Paulo Múrias, ao Passarinho, ao Aires Africano, ao Gica do basquete, ao Mário João, ao Cristóvão, ao Zé Pinto, ao Pimenta da Graça, Paquito, Dário Alegria, Nené Filipe, Juca Romero, Brandão, Avelino Duarte, Ana Van Dunen, Paula Baldaia, Fernanda Dias, Ana Menezes, Jorge Lima, Fidel, Mário Fernandes, Zeca Van Dunen, Isabel Baldaia e tantos outros. Desculpem tantos nomes, mas vocês sabem que eu, nos meus comentários, nas minhas análises, eu gosto de falar em pessoas sempre, referir sempre as pessoas e nunca o cimento, o asfalto ou as construções, né? Bom, mas depois destas pessoas, algumas ainda exercem em Luanda, em vários hospitais, começou um descalabro, né? Também nesta área, para dizer assim, e para não ser muito pessimista. Só que esta é mais perigosa porque lida com a vida ou a morte humana, não é? Com a qualidade técnica que vai, digamos, de quem vai ter com os médicos, ter aos hospitais, entre a vida e a morte. E quando não há qualidade neste ramo do ensino e neste ramo da atividade do país, é um bocado complicado, né? Porque nós começamos a ouvir muitos comentários sobre a qualidade dos docentes, sobre os incentivos aos melhores para continuar a ensinar e ser medicina, as condições das instalações, dos laboratórios, do estudo dos cadáveres, etc. Não sei como é que isso se foi desenvolvendo ao longo da... E o que é mais grave é quando eu comecei a ouvir também abrir cursos de medicina em algumas províncias, nas minhas viagens onde eu andava, não é? Portanto, é para saber, mas se a medicina nessas províncias está como está, se não se conhecem professores universitários de medicina nessas províncias, quem são os professores destes alunos de medicina que vão estar aqui 6 anos a estudar? Sempre me fez assim alguma confusão, mas pronto. Agora o Ministério tomou medidas, né, em relação ao Agostinho Neto, oxalá tome outras medidas do género para aumentar a qualidade, né? Portanto, basta-me dizer que acho que temos falado bem quando lamentamos muitas vezes a prioridade que é dada às construções de hospitais e à aquisição de equipamentos e não à qualidade de ensino e à formação e capacitação de quem vai dar uso a esses hospitais. Era o meu primeiro comentário sobre o primeiro tema. Uma semana de más notícias para o setor da educação. Gustavo da Conceição, bom dia. Bom dia. Quero também estender esses votos de bom dia aos companheiros do painel, ao nosso técnico, aos nossos ouvintes. Sim, foi uma semana que para a educação não foi realmente uma semana de glória por razões positivas. É uma semana de preocupação e pelas piores razões. Termos na província de Luanda 2.000 escolas ilegais que crescem, que fazem a sua atividade e que enfim, não vou dizer que enganam utentes, porque não sei quais são as condições de cada uma delas. Mas vou dizer que, por exemplo, ajudam, contribuem para o processo de socialização, o processo de aprendizagem, não sei se correto ou incorretamente, mas há um processo que se desenvolve ali. E, sobretudo, há famílias que confiam, né, nestes serviços. Portanto, é preocupante que isso aconteça,
porque quem hoje apresenta a estatística é a direção provincial e, portanto, tendo essa estatística, não é, deviam ao longo do tempo ter feito mais para hoje nos apresentarem, enfim, números menores do que esses, porque esses dados não só revelam que há um mercado, há umas necessidades no mercado, quer dizer, há muitas crianças fora do sistema escolar e, portanto, há um espaço para a proliferação dessas escolas. Portanto, esse fenômeno devia merecer uma análise casuística, não é? Para que se resolvessem alguns problemas. E essa análise não passava só pelas condições da escola, enfim, pelas condições em que o processo de ensino-aprendizagem se desenvolve, né? Não passava só por aquilo que são as condições higiênicas e outras que a escola precisa ter, considerando que há grupos de pessoas a utilizar, mas também passava por todo o processo de reconhecimento e de legalização para percebermos das dificuldades que há dessas escolas se legalizarem, por exemplo. Não é? Então, se calhar o Instituto, esse que produz o Simplifica, não é? Tem que olhar um bocado para esse processo todo e ver se há coisas que podem ser simplificadas no sentido de trazer, para já, não prejudicar os estudantes ou os utentes, porque eles não têm culpa nenhuma disto. São enganados, se for por engano, são enganados duas vezes. São enganados pela escola, sim, mas também são enganados por aqueles a quem, pelas suas contribuições, pagam salários para fiscalizar e para nos alertar, que também não ganham o salário, mas não o fazem. Tanto assim que permitem que 2.000 escolas é realmente um número elevado. E não surgem do dia para o outro. Claramente. Portanto, é preciso estudar essa questão com alguma profundidade, levando em conta que enfim, os parcos investimentos das famílias foram gastos aí, ver como é que se poderia proteger e defender os alunos e, naturalmente, trazer essas escolas à legalidade, facilitando processos sem baixar o nível de exigência, naturalmente, mas facilitando processos e permitindo aqui ou ali, dependendo das condições, que partilhem às vezes o mesmo espaço, sei lá, o mesmo espaço de intervalo, as negociações com espaços desportivos perto da escola, enfim, não sei os casos em concretos, mas sei que esse processo podia ser analisado, podia ser um processo conduzido de maneira que todos saíssem satisfeitos. O Ministério, por ter um número maior de salas de aulas para oferecer, mesmo sendo privado, o Estado a ganhar os impostos por causa da legalização dessas escolas, as famílias tranquilas porque puseram os seus filhos e aquilo pode ser validado. Naturalmente, repito, sem que a exigência ao nível da qualidade de ensino e ao nível do cumprimento dos programas seja deturpada, né? E vou seguir a lógica do Zé, vou passar pelos 3 itens que aqui o Zé se referiu para estruturar a abordagem que estamos a fazer sobre o processo de educação, e vou falar também nessa notícia bombástica da semana que revela que não há dinheiro para um programa de governo que se revelou importante para a juventude e importante para as perspectivas de desenvolvimento do país. Não haver dinheiro para um programa deste tipo, que, do ponto de vista meramente teórico, devia ser um programa prioritário, dadas as nossas condições,
revela, enfim, tem que suscitar preocupação. Mas o problema é que também vemos que outros programas de menor impacto, de menor interesse, de menor alcance estratégico para o país e para o seu desenvolvimento continuam a ser financiados, apoiados e, portanto, há inclusive alguns programas que consideramos mesmo que deviam ser tratados com maior eficácia para dar confiança à sociedade. Esses programas de aquisição de viaturas, esses programas assim, deviam ser realmente cerceados. Cerceados ao nível de viaturas de menor qualidade, de menor preço, e ao nível mesmo de outros mecanismos de apoio em transportes que não fazem toda hora viaturas e viaturas e viaturas, não é? E, portanto, se sentíssemos que houvesse esse coisa noutros setores, enfim, de menor impacto e de menor necessidade das pessoas, isso desenvolveria a confiança e, se calhar, criaria condições para que o diálogo, por exemplo, entre trabalhadores e o governo pudesse ser mais fluido. Mas a questão é que estamos a cortar em programas que me parece que não deviam merecer, deviam merecer maior, digamos assim, prioridade na sua proteção. E ainda tínhamos, do meu ponto de vista, outras coisas para mexer antes de mexer no programa das bolsas, nas bolsas para o desenvolvimento e para o conhecimento e para esse apoio estratégico que o país precisa para, com os seus quadros, levantar-se desse momento de dificuldade que tem. Finalmente, vou fazer um ligeiro comentário também sobre a Universidade Agostinho Neto. Naturalmente, estamos a falar na sua Faculdade de Medicina e nos serviços que a Universidade presta para os cursos da saúde. Portanto, inclui aqui análise, inclui aqui farmácia, etc. Mas quero manifestar a preocupação, porque a Universidade Agostinho Neto sempre se apresentou como líder no processo de formação dos nossos quadros, nas mais distintas disciplinas, e, portanto, há mesmo algumas universidades onde essa liderança foi inquestionável e incontestável ao longo de muitos anos. Uma delas é mesmo a Faculdade de Medicina, porque Agostinho Neto tinha condições que mais nenhuma tinha. Ora, hoje, passar a universidade, a Faculdade de Medicina, por esse processo em que, enfim, não teve o reconhecimento, não apresentou categoria, nível para merecer confiança, é preocupante, porque revela a ultrapassagem. A ultrapassagem que aquela universidade líder e de referência deixou-se fazer, e, portanto, apesar de gostarmos muito da competitividade que deve existir entre as diferentes faculdades, é preocupante quando aquela universidade que é apoiada pelo Estado, que tem os recursos que tem, o tamanho que tem, a energia que tem, afinal se deixa ultrapassar num curso que é fundamental para a nossa sociedade, que são os cursos de medicina, que cuidam da nossa... não é cuidam da saúde, cuidam da nossa doença. Não é? E, portanto, é um sinal
preocupante para a universidade, não é só para a Faculdade de Medicina, é para a Universidade de Agostinho Neto, porque revela a perda de liderança no contexto das nossas universidades e, portanto, inclina-se perigosamente para que, ao nível de outros cursos, e há já alguns trabalhos que revelam isso, ao nível dos cursos de economia, ao nível dos cursos de direito, etc., a universidade também se pode deixar ultrapassar e caindo nos escombros. Portanto, em nome do patrono, eu acho que era importante, em nome do patrono e em nome da ciência, eu acho que era importante haver aqui um investimento forte na Universidade de Agostinho Neto para que ela retomasse a sua posição de liderança e para que estimulasse a confiança dos inúmeros alunos que ela tem que receber, melhorando assim, não é? E impactando positivamente assim naquilo que são as saídas profissionais e o seu impacto na nossa sociedade. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo e voltamos já a seguir. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva, ainda a falar de 3 assuntos que acendem o alerta naquilo que é a nossa educação. Rui de Castro, bom dia. Bom, muito bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes. Bom dia aos colegas em estúdio e fora. Bom dia também aos técnicos que garantem a qualidade do sinal. Bom, realmente os colegas que me antecederam já tocaram no fundamental nas questões. Eu ia introduzir talvez a abordagem de outra forma que tem a ver com o seguinte. Eu creio que o que nós vimos assistindo de algum tempo, esta parte, é que a educação se transformou num bom negócio. E um bom negócio, por quê? Porque, primeiro, todos nós sabemos qual é a importância que a educação tem para qualquer sociedade. Todas as famílias têm como seu desiderato maior fazer com que os seus filhos atinjam patamares no domínio da formação académica que os progenitores não conseguiram. Portanto, temos que há uma grande procura por parte de formadores, falando desta forma. Ora, o que ocorre é que praticamente quase todos os anos nós temos cerca de 1 milhão de novos alunos que entram para o sistema de ensino. O Estado não tem capacidade objetiva para atender toda esta demanda. E esta manifestação de indisponibilidade já vem de alguns anos. E eis que entra um outro player, que é o setor privado. O setor privado tem de ser encarado também em duas facetas. Há o setor privado que está, vou chamar de boa fé, neste negócio, porque negócio em si não é mau, mas estar neste negócio de forma responsável. E temos vários casos. E a prova é que, tal como já foi referido há pouco, 2 universidades privadas passaram nos testes de avaliação. O que quer dizer que estão
a participar do processo de educação dos jovens e dos cidadãos de forma responsável. Mas também há a outra componente, e infelizmente aí o percentual é muitíssimo superior ao outro que eu acabei de me referir, onde estão os aventureiros da educação. Porque as famílias pretendem que os seus filhos se formem, pretendem logo à partida que as suas crianças tenham um local onde fiquem enquanto eles vão trabalhar, e refiro-me aqui que começa logo nas creches, não apenas na escola logo do primeiro nível, este é logo no pré-escolar. Então, as famílias pagam valores, muitas das vezes valores até elevados, para que, primeiro, tenham um sítio onde as suas crianças fiquem enquanto eles estão fora de casa. Portanto, há ali uma proteção à criança. E depois, e acima de tudo, ficam à espera que as crianças aprendam algo que façam delas aqueles adultos que eles idealizam. Eis então que não é, digamos que, nada de anormal que agora nós tomemos contato de que, por exemplo, há 2.000 escolas privadas em vários níveis de ensino em Luanda que não estão licenciadas. Já tínhamos tomado contacto no final do ano passado que 34 institutos técnicos de saúde privados tinham sido proibidos de fazer matrículas de novos alunos porque não tinham sequer condições para ministrar aulas ligadas a este domínio. A maior parte delas nem sequer laboratórios tinham. Portanto, não é então grande novidade. Aqui a interrogação talvez maior a colocar é onde é que anda a inspeção escolar? Porque compete a esta área do Ministério da Educação zelar para que, primeiro, as escolas estejam devidamente identificadas e registadas, portanto, licenciadas. Há aqui um particular, porque o que se diz é que a intenção não é de dificultar a vida aos pais encarregados de educação, penalizando as crianças. O que se pretende é rapidamente licenciar estas escolas que não estão devidamente registadas. Mas esta área desdobrada nas direções provinciais, municipais e, quiçá, comunais da educação, tem que garantir que aqueles espaços, ainda que seja embaixo da árvore onde está um professor com meia dúzia de alunos sentados numa lata, a quem são ministrados temas que possivelmente estarão no currículo da educação. Ainda que a este nível, a inspeção escolar tem que saber quem é que está neste ramo da educação a cuidar do futuro do país, como ainda há pouco o José Guerreiro referiu. Ora, se esta inspeção escolar não fizer o seu papel, se esta inspeção escolar fechar os olhos, ou pior ainda, se permitir que surjam que nem cogumelos
escolas por tudo o que é canto, em que depois as pessoas cobram valores, muitos dos quais bastante acima do salário mínimo nacional. Bom, eu não vou falar mais de salário mínimo, porque a seguir acho que vamos tocar neste aspecto. Mas começa logo aí. É que, de facto, tem que haver um órgão, ou melhor, o órgão que existe para fazer esta inspeção tem que realmente exercer o seu papel para garantir que estejam legais estas escolas, primeiro. Segundo, que desempenhem o seu papel com qualidade. E terceiro, que desempenhem o papel de educar dentro dos currículos estabelecidos pelo Ministério da Educação. Portanto, aí sim, aí iríamos começar a separar, como se costuma dizer, o trigo do joio, que é quem, o que é que está a fazer no domínio da educação, se serve, e a concorrência e a própria sociedade encarregar-se-iam de começar a identificar estes aventureiros e a afastá-los. Que também, digo já, deveriam ser penalizados, porque não é apenas chegarmos à informação de que há escolas que não estão licenciadas, há escolas que são ilegais, há faculdades que não funcionam dentro dos padrões, mas depois não há penalização. Portanto, fica isto dito. Nós estamos a abordar o tema hoje. Foi manchete na imprensa a semana passada, mas na próxima e daqui em diante já não se vai voltar ao tema, e, portanto, estamos aqui numa questão que é fundamental, que tem a ver com a educação e tem a ver com o futuro das nossas instituições a todos os níveis. Bom, neste particular da saúde, eu gostaria também de mencionar, porque é um dado que realmente retive, que tem a ver que a proliferação destas escolas ligadas à educação tem muito a ver com, particularmente, dois cursos: análises clínicas e enfermagem. Ora, por que será que são estes dois os cursos que mais pessoas vão angariando? Porque é outro negócio que nós também vamos vendo a nível dos bairros e em algumas aldeias, possivelmente, já, não é? Que é, hoje em dia, as pessoas sentem-se com alguns indícios de paludismo, por exemplo, e ali mesmo na esquina já tem um local onde faz análise, porque, entretanto, vai ao posto médico e o posto médico não está a fazer porque não tem reagentes, porque o enfermeiro não está, mas ali na esquina já está. Acho que ainda não há mamadus ligados a estas análises, mas não devemos estar longe. E ali ao lado já está alguém a fazer testes e está a receber um registro daquilo que eventualmente foi detectado em análise, que ninguém sabe em que condições foram feitas, qual é a qualidade do técnico, dos equipamentos que ele está a usar e, acima de tudo, se os reagentes que ele está a usar
se servem realmente para detectar aquele tipo de doença. Na enfermagem, então, ainda é pior, porque hoje qualquer um quer ser enfermeiro porque quer ser chamado e ganhar algo por um cidadão qualquer que está enfermo. E, infelizmente, com as condições que vimos assistindo, com a pobreza, há cada vez mais pessoas doentes, logo, quem é que as vai atender? É o enfermeiro que foi formado num instituto de uma esquina por pessoas que não têm formação, não têm instrumentos que lhes permitissem estar a ministrar, fosse o que fosse, no domínio da saúde. Isto é, depois, transportado também para outros níveis. É que referiu há pouco o Gustavo a questão o assunto da nossa faculdade, a nossa Universidade Agostinho Neto. Hoje a nossa Universidade Agostinho Neto já foi o top, porque também era a única. Começaram a surgir outras universidades. Nós começamos a pensar que toda a gente tem que ser doutor e toda a gente tem que ser engenheiro e, portanto, todos têm que ir para as universidades. Inclusive, nem sequer estamos a apostar como deveríamos na formação técnico-profissional. E então, para estas pequenas, não vou chamar pequenas, mas até porque são profissões extremamente importantes, mas que não carecem de ter um técnico superior. Mas então é o negócio da educação que também entrou no ensino superior. E volto a repetir, há bons profissionais, há boas instituições do ensino superior, mas também há aquelas que deixam muito a desejar. Ora, a nível da Universidade Agostinho Neto, começou logo, um dos problemas teve a ver com o facto de que muitos dos seus bons quadros, alguns mesmo daqueles que o Guerreiro mencionou há pouco, foram atraídos para o ensino privado, onde tinham melhores salários e, eventualmente, melhores condições até para ministrarem as suas aulas. Portanto, este é todo um processo e não sei mesmo se o futuro será de nós termos uma universidade como tal, uma Universidade Agostinho Neto para formação, ou se iremos encaminhá-la mais para mestrados e formação já de nível ainda superior àquele que são as licenciaturas. Bom, mas enfim, esses são outros pormenores para outras avaliações. No que diz respeito, ou como às vezes também se costuma dizer, sobretudo aqueles que saem daquelas faculdades onde se paga para ter um canudo, no que tange às bolsas de estudo, era mais do que evidente que esta medida tinha mesmo que ser tomada, porque eu lembro-me que ainda há alguns programas eu referi que mesmo determinados estudantes que têm bolsas internas estão com dificuldades em receber o valor desta bolsa. Ora, quanto mais aqueles que têm bolsa de estudo no exterior,
que têm que ser pagos em divisas, e nós temos os problemas que temos, ou pelo menos que são anunciados como existindo, neste domínio das divisas. Portanto, aqui é mais um sorvedouro que possivelmente importaria estancar. Vamos ver se realmente seria a prioridade de cortar ali ou cortar, como dizia o Gustavo há pouco, ou cortar nos Lexus que são comprados para alguns ministérios ou coisas do género, não é? Portanto, mas o certo é que, estando identificada esta questão da dificuldade que existe no domínio económico, e nós acompanhamos a discussão do Orçamento Geral do Estado, acompanhamos que mais de 60% do valor será para pagamento da dívida externa. Ainda que tínhamos ouvido que a recente visita do Sr. Presidente da República à China foi muito bem sucedida e que talvez já não sejam, do Orçamento Geral do Estado, já não sejam 60% dedicados ao pagamento da dívida pública, mas um bocadinho menos. E também ouvimos que a senhora Ministra das Finanças referiu que em anos anteriores tinha havido uma prioridade muito grande relativamente ao setor da saúde, mas que agora a prioridade iria passar a ser a educação. Bom, então esperemos que realmente hajam, de facto, ações mais concretas e que possamos efetivamente ver como equacionar um conjunto destas dificuldades que começam, dizia há pouco, na creche e vão terminar no ensino superior. Aqui eu gostaria, neste particular do ensino superior, eu não sei se o que nos deve preocupar é não enviar 300 licenciados ou mestres para as melhores universidades do mundo, ou se é garantir uma melhor qualidade no funcionamento das nossas universidades internas, garantindo que tenhamos licenciados no verdadeiro sentido da palavra, porque de facto o que nós temos é um conjunto de jovens, e não só, que concluem os cursos após 4 ou 5 anos, recebem o seu diploma e no dia a seguir começam a querer ser chamados de doutores ou engenheiros. Mas, portanto, acho que a nossa grande preocupação deveria virar-se, era sobretudo para que qualidade tem as nossas universidades, quer dizer, qual é efetivamente o papel que a nossa academia tem ou que se quer que ela tenha no desenvolvimento do país. Porque as universidades não servem apenas, ou não deveriam servir apenas, para formar novos técnicos. É que as universidades são verdadeiros laboratórios do conhecimento e que têm que ser usadas, ou usados, no caso, os laboratórios, para os vários setores do país, quer seja na comunicação social, quer seja na agricultura, quer falemos de indústria, aquilo que for, onde estes setores recorrem à economia para solicitar estudos, solicitar parceiros,
até ao invés de contratarmos a preços exorbitantes consultores para nos virem apresentar propostas que são o copy-paste de coisas que foram feitas já noutros países e que nós recebemos aquilo felizes e contentes porque temos ali um grande estudo. Mas quem realmente tem o domínio efetivo da realidade sobre aquela temática é a universidade ou a faculdade X, que tem lá aqueles professores, mas que são, acima de tudo, cientistas naquele domínio. Portanto, eu, por enquanto, ficava por aqui. Ainda inglês, de facto, uma semana má para aquilo que é a nossa educação. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia aos colegas aqui do painel, o nosso técnico em serviço. Bem, eu vou tentar correr para os diferentes temas, né, em relação aos diferentes temas. Primeiro, o relacionado às escolas ilegais, que me parece ser um número elevado para a província de Luanda. Seria importante depois perceber qual é o universo de escolas para percebermos que proporção, né, este número representa, né? Mas penso que é a realidade em quase todos os setores, né? Nós temos, e várias vezes dizemos que temos um grande nível de informalidade que é transversal a vários setores, não é? Se formos olhar para os outros setores como saúde, por exemplo, quantas clínicas ilegais não devemos ter cá? Quantos centros médicos? Quantas empresas de segurança? Eu não sei se não temos esquadras policiais ilegais, não é? Temos até igrejas ilegais. Olha, pronto, o que reflete efetivamente, diz muito sobre o nosso Estado, né? A nossa administração pública. E isto pode levar a que tenhamos uma caracterização bastante negativa sobre o próprio Estado, né? E é necessário avaliarmos. Mas não menos importante, precisamos de perceber o que é que está na base disso tudo. Será apenas um problema dos operadores econômicos que efetivamente não cumprem as regras, não querem cumprir as regras? Será ineficiência, ineficácia da própria administração pública e local? Ou será um tema da natureza e característica da regulação, né? Que pode não estar adequada e apropriada à nossa realidade, né? Mas é preciso não perder de vista que num contexto como o nosso, de muita corrupção, estes casos podem refletir mesmo isto, que efetivamente as pessoas portanto, há mais incentivos para não cumprir as regras, não é? Portanto, a gente coloca um processo para licenciar uma atividade e aquilo não anda. Se pagar alguém, aquilo pode andar ou até deixar-me trabalhar. Portanto, eu penso que é a altura de avaliarmos efetivamente o que não corre, o que não está a correr bem. Obviamente que a escola, não se espera que escolas, não é, estejam a funcionar de forma ilegal, mas como eu referi, é assim em quase tudo, em quase todos os setores, né? A gente, para fazer uma obra, não é, como se diz na gíria, tem que molhar, né? Tem que molhar alguém, né? Portanto, tem que se avaliar e percebermos bem qual é a situação e por causa dos impactos transversais que efetivamente as escolas têm. Mas é fundamental que a atuação não crie constrangimentos, não é? O surgimento de novas escolas e não fomente o surgimento de novos operadores nesse setor particular, né? Em particular. É preciso também olhar para a capacidade, estamos aqui a falar das administrações, da inspeção escolar, não é? Mas que recursos e meios essas instituições têm para efetivamente fazer o seu trabalho? Têm viaturas? Onde é que estão essas escolas? Pronto.
precisamos de avaliar. Eu, em relação a esse aspecto, penso que quase tudo foi referido e não agregaria muito mais valor em relação a esse aspecto. Em relação ao cancelamento das bolsas, que é efetivamente uma situação que me parece estar... Parece não, foi as bolsas de estudo para o exterior do país, para as universidades de referência, né? Este programa que tem um objetivo que foi criado em 2019, para envio de 300 licenciados por ano para as melhores universidades do mundo, né? Foi nesta fase que foi estabelecido ou implementado este programa, e a comunicação pública veiculada foi que estão na base da suspensão, cancelamento, questões financeiras, falta de dinheiro. Questões financeiras, né? O programa, na altura em que foi estabelecido, estava avaliado em 36 milhões de dólares, não é? E esperava e faz todo o sentido que pronto, se compreende que por falta de recursos financeiros se cancele, não é? É mesmo assim, quando não há dinheiro é preciso fazer cortes, e concordo que é preciso fazer cortes também em outros setores, também deve ser assim, mas seria bom, por um lado, arranjarmos depois alternativas para continuar com o programa, que é importante, mas mais do que isso, era importante já, portanto, 5 anos, né? Estamos a falar de 5 anos desde a implementação do programa, e é a primeira vez que ele não irá acontecer, ou ainda está interrompido, né? Por causa de recursos, por falta de recursos financeiros, mas seria importante agora perceber como é que isto está, né? Se valerá mesmo a pena relançar o programa, né? Quantas pessoas já estão formadas? Quantos estudantes já enviamos? Portanto, assim a contar pelo número de 5 anos, deveriam estar já pelo menos inscritos ou termos enviado 1.500 pessoas, não é? Qual é a taxa de aproveitamento desses estudantes? Em que áreas de formação? Quantos já regressaram ao país? Em que países é que se formaram? A ideia e o compromisso é que essas pessoas vão beneficiando das bolsas de estudo e depois devem vir, têm um compromisso de trabalhar, voltar para o país, não é? E prestar o seu trabalho. Quantas pessoas já regressaram? Em que setores, áreas, províncias essas pessoas estão a trabalhar? E por que razão? Portanto, com a semelhança do que acontece, por exemplo, em outros setores, não é? E um programa tão estratégico como este, faria todo sentido que anualmente houvesse pelo menos uma apresentação pública, não é? Das pessoas, né? Para além do balanço, para apresentar, olha, formamos, até uma gala, um evento qualquer, né? Que sinalizasse que efetivamente o trabalho está a ser feito e que a comunidade local e internacional soubesse quem são efetivamente essas pessoas e depois acompanhá-las, porque este programa se enquadra numa estratégia, né? E queremos resultados no fim do dia. Não são apenas só o tema dos inputs e outputs, né? Formam-se as pessoas, é verdade, mas que impactos concretos estamos a ter nestes programas. Porque se não tivermos impacto, vai lá que, tal como acontece em vários domínios, e mesmo em bolsas de estudo, depois não conseguimos aproveitar os estudantes, não é? As pessoas formadas não são enquadradas. Estamos a gastar 36 milhões de dólares e depois essas pessoas vão trabalhar para outras geografias, para outros países. Estamos a formar e a gastar dinheiro. Quando devíamos estar a investir, estamos mesmo a gastar dinheiro se não se repercutir. Portanto, em relação a esse tema da Bolsa de Estudo, é isto que tenho a referir. Agora, o tema mais, não diria complexo, né? Mas sim de mais impacto tem efetivamente a ver com o chumbo dos cursos de saúde, né?
E eu dizia que, a minha avaliação, a refletir sobre este assunto, eu caracterizei da seguinte forma. Né? Eu acho que é uma excelente má notícia. Não é? E vou explicar porquê. Por um lado, porque com esta notícia percebemos efetivamente que, por um lado, há interesse em melhorar a qualidade do nosso ensino. Por outro lado, permite conhecer efetivamente as fragilidades reais existentes neste setor, e o que ajuda a implementar medidas que visam a resolver e a mitigar todos esses problemas e a superar os gaps existentes. Do que li, nenhuma instituição angolana, pública ou privada, teve a classificação de excelente, bom ou excelente. Portanto, as 7 cujos cursos, não é, foram, ou as 3 universidades, ou os 7 cursos, melhor dizendo, os 7 cursos de 3 universidades que foram, como é que se diz, avaliados, não, promulgados, né? Sim, foram de Piaget, UPRA e da Mandume. E Andamufal, sim, mas obtiveram a classificação satisfatória, mas com muitas reservas também, não é? Não, cursos credenciados, essa é a palavra que estava à procura, né? E foram condicionalmente credenciados e têm 2 anos para superar as debilidades que têm. E os demais 23 cursos, num universo de 30, obtiveram resultados não satisfatórios. E são cursos portanto, para além da medicina, são 9 cursos de medicina e 21 cursos de outras ciências de saúde. Medicina dentária, ciências farmacêuticas, fisioterapia, enfermagem, análises clínicas e laboratoriais e eletromedicina. São, no total, 9 instituições do ensino superior públicas e privadas avaliadas, que foram avaliadas. Algumas não foram avaliadas, não é? Porque não fizeram a sua autoavaliação. E esta avaliação foi feita por especialistas locais e de outros países, né? Acho que de 9 países, nomeadamente, tiveram 8 países: Brasil, Cabo Verde, Cuba, Moçambique, República Democrática do Congo, Zimbábue, Portugal e São Tomé. Como referi no início, a mim parece-me que com esta avaliação, e saúdo a coragem do governo por ter, por um lado, ter realizado essa iniciativa e ter tido a coragem de publicar os resultados, né? Porque isso poderia nunca... Portanto, o país, nós como país temos 49 anos, vamos fazer 49 anos, né, de independência esse ano, e é a primeira vez que se faz uma avaliação desta envergadura, não é? Ter tido a iniciativa e ter publicado os resultados, para mim, é um bom sinal. E eu penso que devemos ter isto para todos os setores e mesmo para outros cursos, não é? O Rui disse muito bem que temos um problema e que devíamos tirar maior proveito das universidades, né? Que elas deveriam, em princípio, ser o repositório, né, de informação e conhecimento da nossa realidade. Mas se tem esses problemas, não podemos contar com elas. Não podemos. E eu não acredito que estes desafios estejam apenas nas faculdades de saúde. Eu penso que é transversal. E para além da Universidade Agostinho Neto, para mim, é também muito preocupante termos o Instituto Técnico Superior Militar no mesmo universo, né?
E depois temos aquelas coisas que às vezes são os nossos paradoxos, né? Sem descurar a necessidade, e eu defendo isso, que os setores, né, os diferentes setores, as outras áreas todas as outras áreas, os setores devem também desenvolver-se. E aqui falo, por exemplo, do futebol, para fazer a relação do tema entre referente ao Instituto Superior, Técnico Superior Militar, não é? Que está no setor da defesa. Como é que nós temos dinheiro e condições de inaugurar um estádio, né, de 1º de agosto, daquela envergadura, e não termos, portanto, o Instituto não passar, o Instituto Médio Superior Militar não passar estes testes, não é? Portanto, não faz sentido. Há coisas que devem estar em primeiro lugar. E eu penso que, nesse aspecto, não deveríamos ter este nível de problemas no nosso sistema de ensino e, em particular, no setor da saúde. E o que é que poderá estar na base de todos esses problemas, que para mim são transversais? É bom que se tenham o conhecimento da realidade. Na sua intervenção, o José Guerreiro disse muito bem que a Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto, na altura a Universidade de Luanda, era uma escola de referência, né? Por que razão já não é? Onde é que nós falhamos? O que é que correu mal? Ou o que é que não está a correr bem? E penso que, dentre as várias razões, assim, se não há investimento de qualidade nos diferentes setores, não podemos ter os resultados que esperamos ter. Se há interferência política, não é, na nomeação e gestão das organizações, não podemos ter resultados positivos. Se há subinvestimento, já me referi, não é? Se não há uma gestão de qualidade, não é possível ter bons resultados. Mas nós fizemos um forte investimento e gastamos muito dinheiro a construir universidades. E os resultados agora são esses. Será que, se tivéssemos poupado, ter feito menos investimento, de expandir como expandimos o ensino superior, como expandimos, será que não teríamos recursos para consolidar e manter o trabalho que existia, né? A capacidade que já existia nos anos 70, aqui o que o Rui referiu, e ainda nos anos 80 e 90, né, conseguíamos ter. Porque sem investimento não é possível nem remunerar pessoas, não é? E também manter pessoas, e mais do que tudo ao tema das infraestruturas. Gostava aqui só de referir que dentro a avaliação portanto, os domínios objeto da avaliação incluíram os currículos, né, o corpo docente, o tema da investigação, a extensão e infraestruturas. É preciso investir nessas áreas. Não sabemos quanto é que se investiu nessas áreas ao longo do tempo, e o que é que conseguimos, o que se investiu, se conseguimos conservar, não é? E da outra vez, já não sei por que razão, quando abordamos aqui também o tema do sistema de saúde, eu falava da Namíbia, né? E não tinha certeza naquela altura se a Namíbia tinha já uma escola de saúde, né? E referi, portanto, a Namíbia teve muito tempo sem uma escola de saúde. Mas, na minha opinião, porque mais angolanos vão à Namíbia tratar-se do que o contrário, né? Mas conseguia ter um sistema de saúde melhor que o nosso. Eu estive a voltar a analisar, estive a olhar para essa questão novamente, e a indicação que tenho é que a escola
da Namíbia foi estabelecida em 2009 e os primeiros licenciados saíram em 2016. Os primeiros médicos formados na Namíbia. Portanto, a Namíbia tem 30 e tal anos de independência também. Agora, e durante este período, por causa também da história e relação com a África do Sul, eles foram formando os seus estudantes, os seus médicos na África do Sul e também foram mandando, tal como nós, mandar médicos para estudar em Cuba, na União Soviética e outros. Mas como leva tempo criar essas capacidades, não é? Eles levaram o tempo que levaram, não é? E eu penso que nós podíamos ter tido também esta abordagem, não só na medicina, e como disse, se nós formos a ter a mesma abordagem de avaliação da qualidade dos serviços e dos setores, em todos os setores, nós vamos ter efetivamente essa realidade. E talvez, e um outro exemplo, eu do Botsuana, que teve a sua independência nos anos 60, creio, e que teve um programa de 30 anos para ir substituindo determinadas capacidades que não tinham na altura e que perceberam que na altura da independência não tinham, e fizeram um programa de 30 anos para ir substituindo paulatinamente e criando competências para que os locais pudessem assumir determinadas responsabilidades. Nós não, infelizmente, por causa também da forma como se deu a independência e depois, e a posterior, obviamente que a guerra é um fator que não pode ser aqui descurado, mas eu penso que precisamos de estabilizar, né, a gestão e a governação do país para que possamos ter resultados mais ajustados às nossas expectativas, né? Nós, o que assistimos ainda aí no setor da saúde, há dias, quando eu tomei conhecimento dessa notícia, há dias, falando com um amigo meu que fez anos há dias, e liguei para ele. Ele está entre Luanda e Lisboa. E perguntei-lhe, parabéns, tal. Igual sempre que falamos, eu pergunto, estás cá ou estás lá? E ele assim a gozar, opa, chefe, como é que queres que eu esteja aí no nosso país se já tenho 50 e tal anos, meu, eu tenho que tratar da minha saúde. Já leste os resultados da avaliação das nossas instituições. Isso diz tudo, né? Não tendo bom desempenho as nossas, não tendo os problemas de formação de base e o nível superior que temos, vamos continuar a assistir e a viver porque é que muitos ainda continuam e gastarmos muito dinheiro aí para o Brasil, para a Namíbia, para Cuba, para a África do Sul, Namíbia e até aqui para os Congos. Portanto, é importante efetivamente revertermos esta situação para que possamos efetivamente melhorar o nosso sistema de saúde. Portanto, educação e saúde são a base. Nós não iam avaliar essa questão definitivamente porque não iria dizer que não há falta de vontade política para se resolverem essas questões. Precisamos de capacidade, portanto, não basta a vontade, tem que haver capacidade técnica, mas também é preciso, é necessário, é urgente revermos o modelo de financiamento destes setores, né, da saúde e de educação. E eu penso que tendo em conta a situação económica e financeira do país, é urgente que se possa aumentar a contribuição dos cidadãos, né? Nós não temos condições, não creio que tenhamos condições de prestar de forma efetiva e eficaz
e abrangente serviços de saúde universais a custos de forma gratuita. Nós não temos isso. Portanto, precisamos de aumentar a participação das pessoas, não é? E ver as melhores formas de fazer, mas não menos importante também, como já referi antes, atrair também empresários, instituições de referência cá para o país, e refiro-me a instituições privadas, para que possamos tratar as pessoas cá dentro, né? Porque quando nos vamos tratar lá fora, de junta ou não, são dinheiros públicos, são dinheiros de Angola, né? E esta é a razão porque muitos ainda têm que colocar as suas poupanças lá fora para cuidar da sua saúde. Então, vamos trazer para aqui também mais qualidade de serviços públicos e privados, para que não possamos estourar os poucos recursos lá fora. Nós voltamos já a seguir com os destaques da semana. E estamos de volta com o Jornal 7 Dias, semana retrospectiva. Como de costume, terminamos o programa elencando aqueles que foram os principais destaques da semana. José Guerreiro. Bom, já não sendo notícia, não é? As constantes e periódicas exonerações e nomeações do Sr. Governador de Luanda em relação aos responsáveis dos seus municípios, já deixou de ser notícia, né? Eu escolhi naturalmente outros temas de destaque. E começava pelo falecimento de Justino Andanga. O falecimento de Justino Andanga, no meu ponto de vista, né, foi mais do que um desaparecimento físico de um ser humano. Por si só já seria pesaroso e lamentável, né? Eu considero que morreu um músico, um cidadão angolano, que conseguiu cantar e exaltar a alma da sua gente, né? Que conseguiu dar visibilidade e tornar nacional os cantares e as danças de uma determinada cultura de algumas regiões do nosso país, né? Daí o clamor, as homenagens sentidas, né? E diria isso, não é? Sentidas, sem protocolos nem hipocrisias, vindos mesmo da alma do povo, né? Prestadas, que foram prestadas quando das suas cerimónias fúnebres. E eu partilhava algumas coisas sobre Justino Andanga, porque eu aprendi a ver, a analisar as diferenças dos usos e costumes diferentes das nossas várias regiões do país, das minhas viagens, né? Há muitos anos, pelas províncias do interior. Nós íamos às discotecas, né? Nós tínhamos fim de semana, né? E à noite, né? Parece que agora já nem há discotecas, né? Não falo em salões ou festas de quintal, falo em discotecas daqueles tempos, daquelas nossas viagens antigas. Não, há discotecas, há a Casa da Música, pelo menos. Há a Casa da Música. Há pelo menos uma discoteca. Pois, mas antigamente nós só tínhamos discotecas, praticamente. Para nós íamos, os jogadores das discotecas, os jovens e as mulheres, né? Os jovens, as jovens, era incrível como saltavam para a pista com música. Estou a falar em discoteca, de luzes poucas, luzes de festa, né? Como é que os jovens saltavam para a pista com as músicas de Justino Andanga, Bessa Teixeira e outros músicos que cantavam em umbundo. Nós de Luanda, né? Que tínhamos ido em viagem, né? Com uma acentuada cultura quimbundo, né? Que até definimos, sem saber com critério, que o Semba é que é a música nacional. E note-se, eu gosto do Semba, mas questiono esta designação. Nós ficámos sentados e de boca aberta a assistir aos nossos concidadãos, a dizer, jovens do Uambo, Bié, Benguela, etc., a vibrarem, a dançarem e a cantarem também, emocionados, quase em transe, aquelas músicas da região que os DJs, volto a dizer, os DJs colocavam nessas discotecas, não é? Mas temos de facto um país uno, temos um país indivisível, com identidade própria, mas com visões culturais muito diferentes, que devem ser respeitadas e valorizadas. De facto, a minha homenagem ao Justino Andanga, Angola perdeu um símbolo da nossa cultura, e eu digo isto com sentimento porque aprendi nas minhas viagens pelo país a ver que há muita coisa para nós valorizarmos no interior do país.
O segundo tema do meu minuto tem a ver com um encontro que aconteceu nos dias 21 e 22 passados, semana passada, em Luanda, e aliás, até porque como hoje falámos muito na educação e havia questões que eu gostaria de acrescentar aos comentários dos meus colegas, mas como tenho este minuto vou-me referir a este encontro que se realizou no dia 21 e 22 passado em Luanda. Foi um encontro entre o Ministério do Ensino Superior e a IESPA, Associação de Instituições de Ensino Superior Privados de Angola. É que, de facto, ensinar não é negócio. E se for negócio, nem todo negócio é mau, porque há negócio, não é? Nós temos o negócio do petróleo, o negócio dos diamantes, o negócio da agricultura, o negócio do comércio, da indústria. Não podemos diabolizar o termo negócio. E as instituições de ensino superior privadas têm um negócio no campo da educação. O Ruca salvaguardou claramente que há instituições nesta área que são sérias. Pronto, isso fica salvaguardado. Mas não podemos diabolizar, não é? E este encontro foi muito, no dia 21 e 22 foi muito importante, não é? Porque se realizou num quadro complexo em que as instituições de ensino superior privado garantem cerca de 75% dos alunos neste nível de ensino. Portanto, o ensino público já é minoritário, não é? E não é por causa do negócio. Ser negócio ou não ser negócio. É por causa, sim, da inoperância, talvez, de outro tipo de ensino, do ensino público. E dos problemas que o ensino público também tem, que ninguém fala. Falamos nós hoje, e quase chegámos à conclusão, no primeiro tema, que era necessário quase fechar o país, né? E eu fiquei preocupado com o tipo de análise que nós hoje fizemos. Então, dizia eu que as instituições de ensino privado garantem cerca de 150 dos alunos ao nível superior, né? E são muitas vezes incompreendidas, muitas vezes não são ouvidas, muitas vezes são desacreditadas intencionalmente, mas são elas que mantêm vivo para muitos jovens o sonho de formação superior, né? E podíamos discutir isto, que é o sonho de formação superior, como o Ruca disse muito bem, todos querem ser doutores e engenheiros, mas é a realidade. E estas instituições têm tido muitos problemas na coordenação de ações com o Ministério do Ensino Superior, que dizem, ao longo dos anos, né, se mantêm em algumas áreas indicadores desta atividade, o Estado se mantém com os tiques e os toques, que eu adotei esta terminologia, do centralismo e do estatismo, e pelo não respeito das regras do mercado, né, acusando as instituições de um certo mercantilismo. Esta tem sido um bocado a ideologia reinante, quando temos um país, de facto, capitalista neoliberal, em alguns setores, como é o caso deste, há sempre assim uns toques de estatismo e centralismo, né? Portanto, era necessário conversar, discutir, analisar em conjunto, não é? E este encontro serviu para isso, não é? É de registrar a presença permanente na sala, nos 2 dias, da senhora Ministra, não é? Com humildade, a ouvir, a refletir e a dar as suas opiniões. Eu tenho informações que o encontro correu muito bem, com temas e painéis de alta qualidade, com discussões de ambos os lados de elevado nível académico, científico e profissional, né? Foi dado saber, esclareceram-se muitas dúvidas e incompreensões, dissiparam-se desentendimentos, visões e estratégias, né? Agora esperemos, de facto, a concretização a favor das duas entidades, do Estado e dos privados, com repercussão nos cidadãos e nos jovens. Esperamos a concretização, dizia, das conclusões a que se chegou. E fazer votos também para que estes encontros de concertação prossigam, não só, não é, nesta área do ensino superior, mas também noutras áreas do nosso país. Muito obrigado. Gustavo da Conceição, os seus destaques da semana. Bom, os meus destaques vão em 2 direções. A primeira, as preocupações que os prédios da Avenida dos Combatentes continuam a apresentar. Já pela 3ª vez acontece nessa avenida um problema com o prédio que obriga a sua evacuação. E, portanto, parece-me que a nossa engenharia e a academia têm que olhar mais preventivamente para esse tipo de problemas. Quer dizer, o prédio
os prédios todos desta avenida deveriam merecer uma análise. Os prédios conturbados da cidade de Luanda deveriam merecer uma análise e a identificação do risco devia estar presente. Pode ser que haja casos onde o prédio não trema e caia logo e, portanto, é preciso fazer leituras preventivas, é preciso tomar medidas preventivas, é preciso mostrar interesse na resolução, enfim, de um problema que me parece um problema que deve merecer prioridade. O meu segundo ponto de reflexão neste minuto vai para a greve. A greve que os sindicatos decretaram, a greve geral. Um momento inédito na história do sindicalismo nacional, um momento inédito nas relações laborais do nosso país, mas um momento também enfim, com pouca informação, com poucos dados, com pouca cobertura. Não se sabe ao certo os números da adesão, não se sabe ao certo os números da participação. Houve gente que não foi, houve gente que foi e não fez nada, houve gente que manteve a resistência habitual que caracteriza pessoas descontentes com aquilo que estão a oferir nos seus serviços. Portanto, não quero analisar aqui ainda a greve, mas quero alertar para essa ausência de informação de um fenómeno, enfim, que é um fenómeno inédito no nosso país e que deveria merecer, pelo menos do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista da comunicação para a sociedade, deveria merecer outro tipo de tratamento, em minha opinião. Ainda inglês, os seus destaques? Olha, tenho como destaque o acordo de cooperação entre o Ministério da Educação e a ADPP, relativamente ao programa da alfabetização de jovens e adultos, né? Nós, há pouco tempo, estávamos a falar da educação e falamos de um número muito significativo de escolas, mas a realidade é que ainda temos, apesar de termos escolas formais legais e ilegais, nós ainda temos um número bastante significativo de pessoas que não sabem ler e escrever. E penso ter ouvido o Sr. Secretário de Estado da Educação para este setor a dizer que depois haviam de ver formas de financiar este projeto, iniciativas inerentes a este projeto, porque hoje já pouca gente faz trabalho de graça, né? Para termos alfabetizadores, precisamos de pagar. E penso sim que alguma atenção deve ser criada para atender esta necessidade de formarmos mais pessoas e pelo menos naquilo que é o essencial, né? Saber ler, escrever e contar, né? Fazer contas. Mas temos novamente que arranjar formas alternativas de financiar estes projetos, porque habituámos-nos ao OGE e o OGE, infelizmente, no contexto socioeconómico, não vai conseguir atender tudo. Aliás, vimos que não é possível pagar bolsas de estudo para o exterior. Sabemos que mesmo cá há pessoas que estão com as suas bolsas em atraso e ainda precisamos de mais recursos para pagar as pessoas que vão fazer o trabalho de alfabetização. E ocorre-me a ideia de conjugar aqui várias coisas. Senão, geralmente, quando a gente não consegue aumentar
os recursos, dar mais dinheiro, tem que saber pelo menos poupar. Né? E temos estado aqui a falar, temos que fazer cortes, mas para além dos cortes, eu penso que a semelhança do que acontece em várias geografias e mesmo aqui próximas, portanto, as pessoas que beneficiam de bolsas de estudo, não é? E até mesmo bolseiros, estamos a falar de alfabetizadores, não é? Por que razão, como condição de conseguirem bolsas ou ao longo do processo de formação, pessoas já estão na universidade, no período escolar, por que é que não são voluntários? Por que é que não participam neste processo? É uma forma também de contribuir, não é? Porque em outros países, por exemplo, tem modelos em que a bolsa, praticamente o apoio para a formação é um financiamento, as pessoas depois têm que pagar, devolver o dinheiro para sustentar o fundo de financiamento, né, de suporte a essa despesa. Mas se nós conseguirmos, a mim, em relação a este tema da alfabetização, faz todo sentido que engajemos outras pessoas. Não devemos, tanto quanto possível, não é, não remunerar. Depois, aqui, se não for possível obter essa cobertura assim tão abrangente, aí sim, obviamente que há questões logísticas, não basta o trabalho do funcionário, a força de trabalho, mas é preciso, se calhar, material escolar, aí sim. Mas no que diz respeito aos formadores, podíamos recorrer aos bolseiros, que estando cá ou lá fora, e quando viessem ao país fazer algum trabalho social, mas também poderíamos constituir isto como um sistema de pontuação, não é? Que é para os indivíduos e as empresas. Por exemplo, eu não tenho bolsa, mas se quiser concorrer a uma bolsa, eu tenho que ter prestado algum serviço social. Isto é aplicável para a alfabetização, pode ser aplicável para a questão, há também grandes necessidades nós não conseguimos mobilizar a sociedade para doação de sangue, por exemplo, não é? Era possível também como critério para, por exemplo, além das bolsas de estudo, que já me referi, para aquisição de habitação social, por exemplo, e para as empresas também, quer no âmbito da responsabilidade social, que era importante orientar para diferentes necessidades que temos, fazer investimento de impacto em determinados setores. E há aqui a oportunidade hoje faz-se muito o tema dos impact bonds, né? Que são fontes alternativas ou inovadoras de financiamento, mais voltadas para o impacto. Temos tido a marca dos ajustes diretos, né, nas grandes empreitadas e não só. E para além dos ajustes diretos, há também concursos. Portanto, o Estado gasta muito dinheiro, ou despende, coloca muito dinheiro na economia. E muitas vezes as pessoas, as entidades que ganham esses negócios não realizam investimento em áreas de impacto, com impacto social. E quando fazem, não fazem no âmbito de uma estratégia concreta. Portanto, hoje é possível emitirem bonds, papéis para financiamento a custos mais baixos e com a perspectiva de ter impacto mesmo. E seria também um pressuposto, né? Quer em temas de ajuste direto, portanto, seriam pelo menos enquadradas as entidades que pudessem demonstrar ter feito investimento de impacto e com resultados bons sociais, não é? E até ambientais, mas também no âmbito dos outros processos, não é? De licitações, mesmo nos setores, porque fala-se muito disso, mas nós não temos tido. Portanto, os problemas sociais são tão graves e abrangentes que
é preciso e necessário também alterar o quadro. Portanto, poderia ser também uma forma de resolvermos o problema de financiamento para iniciativas de impacto social e termos efetivamente os resultados que esperamos. Portanto, para não falar do Exército, né? Também. Rui de Castro, os seus destaques da semana. Bom, eu queria começar por, já que estamos numa Semana Santa, queria começar por me penitenciar em meu nome e acho que dos colegas do painel, por não termos abordado com a profundidade que se desejaria e que os ouvintes estariam à espera o tema da greve geral. E essa abordagem não ocorreu por ter havido alguma ordem superior ou por alguma determinação da direção de informação da LAC. Foi apenas e só apenas porque o tempo é que não permitiu. E isto porque não conseguimos ser mais sintéticos na abordagem da temática da educação. É também um tema de crucial importância, mas não gostaria de deixar de tocar 3-4 aspectos ligados à greve. Primeiro, a forma como o governo se empenhou na discussão e a abertura que tem sido dada, e aqui é de enaltecer a figura da própria ministra do MAPES, e de um lado temos na palavra dela que o executivo não pode dar aquilo que as finanças públicas não têm. Este é um lado. Outro lado, dos trabalhadores e dos sindicatos, é que, de acordo com um estudo feito e divulgado na semana finda, o preço da cesta básica no mercado informal, neste momento, é 9 vezes superior ao salário mínimo nacional. Ou seja, estes 16 produtos elencados como cesta básica para um mês custam nada mais, nada menos do que 300 mil kwanzas. Portanto, esperemos que, havendo esta abertura para a negociação, que esta Semana Santa ajude a encontrar aqui fórmulas que contribuam para a melhoria da situação de vida das nossas famílias e de todos nós, cientes de que não teremos ainda o ideal, mas que pelo menos um avanço concreto seja dado. Para já, houve 2 aspectos negativos, não quero falar de mais, mas o primeiro foi uma tentativa de aproveitamento político destas questões relacionadas com a greve, e a outra foi a forma como alguns agentes da Polícia Nacional interviram, particularmente no Ambo e no Bengo, ao prenderem grevistas. Portanto, a greve é um direito constitucional. E então temos todos que nos habituar a esta sã convivência à luz da lei e da legalidade. Passando em frente, então. O Ministro da Defesa prometeu aos antigos combatentes que iriam passar a ter um aumento nas suas pensões. Eu acho que, e isto no quadro também já das discussões sobre os salários, que também os pensionistas do INSS também tivessem um aumento nas suas pensões, porque aquilo que estão a receber não corresponde nem a 10% daquilo que descontaram. Portanto, era mais do que justo
que também se visse o problema de todos os pensionistas da Segurança Social. Por outro lado, queria enaltecer, primeiro, o louvor de que foi alvo a Fundação Agostinho Neto, por parte da sociedade civil, que homenageou esta fundação pelo excelente trabalho patriótico e sociocultural que tem contribuído bastante para preservar a identidade angolana e, em especial, os feitos do seu patrono e fundador da nação. Nós, sábado, tivemos o Dia da Libertação da África Austral e aqui também queria enaltecer todos os heróis desta grande batalha do Cuito-Cuanaval e, voltando a recordar aquilo que já tinha mencionado em tempos, é que estes feitos, estes heróis, muitos deles anónimos, têm que ser melhor estudados, divulgados, enaltecidos na sociedade e particularmente nas escolas. Dois aspectos que não me pareceram muito bem, fruto das informações que correram também. Um deles é que a exploração comercial do Angosat 2 está muito aquém daquilo que se tem vindo a dizer e que, inclusive, que até o momento não conseguimos nenhum contrato de prestação de serviços de conectividade com outros países. E, enquanto isto, tanto a internet como a telefonia móvel têm estado a degradar-se a olhos vistos. Por outro lado, tomamos nota de que se vai garantir a eletrificação da ilha do Mussulo e, a seguir, será o Sangano e Cabo Ledo. Isto para atrair o turismo, apoio às pescas e a redução de energias poluentes. Muito sinceramente não sei se estas zonas de relaxe turístico das classes média alta não deveriam deixar a prioridade para outras áreas que têm uma densidade populacional muito mais elevada e onde a energia elétrica ainda não chega. Por último, desejar uma santa e abençoada Páscoa aos nossos ouvintes e aos colegas. Obrigado. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal 7 Dias da Semana em Retrospectiva. Despedem-se de si Gustavo da Conceição, em inglês, José Guerreiro, Rui de Castro, Alexandre Campos e Silvio de Abreu. Você pode voltar a ouvir este programa em formato podcast em radioplaydigital.com. Bom dia e boa semana. Jornal 7 Dias. A semana em retrospectiva. Adebayo Vuns, Gustavo da Conceição, José Guerreiro, em inglês, Rui de Castro. Análise e comentário. Jornal 7 Dias. Aqui na LAC.